consegue mais compreender as coisas de Deus. E é isso que eu queria te alertar nessa noite. Nós recebemos todas as quintas-feiras, sábados, mensagens, pregações, ensinamentos de mulheres, ensinamentos de todas as coisas. É uma diversidade de ensinamentos. É uma diversidade de ensinamentos. Mas em tudo isso, o que o nosso coração, como o nosso coração tem sido transformado? O nosso coração, ele, recebendo todas essas coisas, ele tem sido moldado. Ele tem tido uma melhora. Porque o texto diz, e ele mesmo escreve, de todas as coisas que nós podemos guardar, devemos guardar o nosso coração. O coração que nós conjecturamos coisas que nem existem. Às vezes você fica chateado com alguém por uma determinada coisa que nem existe. Às vezes nós nos contaminamos por coisas que nem fazem sentido. Às vezes coisas entram no nosso coração e nos deixam mal, nos deixam tristes, nos deixam magoados por nada. Então você percebe como isso que nós estamos vivendo aqui, nós precisamos tratar de forma bem, com bastante cuidado. A mensagem é: a sabedoria, caminho para a vaidade ou caminho para a fidelidade com Deus? Porque tudo aquilo que Deus ele quer fazer na Igreja Projeto de Deus, Ele quer fazer nas nossas vidas, tudo aquilo que o Senhor quer fazer em nós, vai depender de um coração alinhado com o Senhor. Vai depender de uma vivência com o Senhor. Mas olha o que acontece, qual é a consequência de um coração perdido, de um coração corrompido. Em Eclesiastes capítulo 2, versículo 1, ele diz: eu disse a mim mesmo, venha, experimente o prazer, descubra as coisas boas da vida, mas isto também se revelou inútil. E é interessante que ele se coloca na segunda pessoa e ele fala: eu disse a mim mesmo, como se ele estivesse conversando com ele mesmo. Eu disse a mim mesmo, ó, venha, vamos desfrutar dos prazeres, vamos desfrutar daquilo que a vida pode proporcionar. E aqui a gente precisa entrar na história para poder entender quando Salomão fala dos prazeres, são os prazeres mundanos. Todos os tipos de prazeres, ele tentou descobrir todas as coisas, mas qual foi o fruto dessa busca? Qual foi o fruto de tentar entender a vida? Qual foi o fruto de tentar ter uma razão acima daquilo que ele poderia ter? Foi o distanciamento de Deus. Eu falei: Senhor, um homem tão sábio, um homem escolhido pelo Senhor, se distanciou. E eu fiquei, a primeira instância, eu fiquei perguntando assim para Deus: por que o Senhor dá sabedoria para um homem sendo que ele vai se corromper? Ele falou: não, eu não dou sabedoria para o homem para que ele se corrompa. Eu dou sabedoria para promovê-lo. Mas os desejos do coração não dependem de Deus. Aos meus olhos nada que desejaram, não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. E quando a gente lê esse texto, você pode imaginar o que está acontecendo aqui. Ele se entregou aos prazeres da vida. Ele se entregou aos prazeres da bebida. Ele se entregou aos prazeres, se fosse nos dias contemporâneos de hoje, talvez da cocaína, da maconha. Ele se entregou aos prazeres sexuais, criado por coisas superficiais. Essa busca desenfreada por aquilo que não levou a lugar nenhum. E no final do texto, complementando, ele diz: de fato, o meu coração se alegrou em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. De fato, o meu coração se alegrou. Se alegrou em quê? Ele buscou todas essas coisas do mundo. E olha o que ele diz: o meu coração se alegrou. Mas Deus não estava alegre com Salomão. O coração dele estava alegre com os prazeres. O coração dele estava alegre com as coisas do mundo.
Mas o coração de Deus estava entristecido. Mas o coração de Deus, ele não estava feliz com o que Salomão estava vivendo. Que alegria é essa? Neste momento, ele se alegrou em tudo que trouxe prazer, mas pouco era a sua alegria em Deus. Se alegrava com os prazeres, se alegrou com o que ele viveu, se alegrou com o que ele consumiu, mas Deus já não estava mais naquele momento no coração de Salomão. Deus já não fazia mais parte do coração de Salomão. Deus já não fazia mais parte do projeto de Salomão. Deus já não fazia mais parte do casamento de Salomão. Todo conhecimento, toda sabedoria, o que estava valendo neste momento? Nada. Tudo que nós absorvemos, nada. Nem todo o conhecimento de todos os livros, de todas as bibliotecas, poderia neste momento salvar a alma de Salomão. Ele buscou conhecimento, ele buscou prazer, ele buscou riquezas, ele buscou respostas, ele buscou entender sobre tudo. Mas ele não buscou correr por braços do pai. Ele questionou sobre tudo, mas ele não disse: Deus, eu tenho uma dúvida. Deus, eu tenho perguntas e não tenho respostas. Deus, eu estou com dificuldade no meu casamento e eu não sei como fazer. Aí a gente abre o Instagram, tem alguém falando sobre casamento. Isso é bom. Mas ei, Deus só está esperando você correr para os braços dele. E foi o que Salomão não fez. Ele poderia ter corrido para o braço do pai. Ele poderia ter pedido ajuda para o pai. Ele poderia ter pedido ajuda para Deus. E Deus iria sustentar ele naquele momento. Mas como nós fazemos? Vamos dizer aqui, o que a gente faz? A gente não corre para Deus. A gente não busca em Deus. A gente não busca estar com Deus. A gente busca todas as alternativas. A gente busca explicação para tudo. A gente busca razão para tudo. A gente busca todos os meios de melhorar a nossa casa. Mas a gente não olha para Deus e fala: Pai, misericórdia, tenha misericórdia de mim, porque eu já não sei mais como caminhar, eu já não sei mais como fazer, eu já não sei mais como ser, eu já não sei mais como existir. Que a sabedoria e o conhecimento que o próprio Deus tinha dado para ele era o suficiente para ele viver essa vida. Ele acreditou que aquilo que era de Deus, que nem era dele, era o suficiente para que ele pudesse entender sobre a vida, para que ele pudesse entender sobre as coisas de Deus, para que ele pudesse entender sobre a vida. Mas quanto mais ele buscava, mais ele se frustrava. Quanto mais ele buscava entender sobre a vida, mais ele não compreendia. Mas aonde nós conseguimos compreender Deus? É na razão humana? Não. É no inexplicável. Só que o caminho da razão para o inexplicável é um caminho de relacionamento. E nós não queremos. O caminho da razão para o inexplicável é um caminho de sacrifício. E nós não queremos. É um caminho de sair da tua casa num frio, tirar os teus filhos, ou deixar às vezes a esposa, ou deixar o marido em casa e estar aqui. É um caminho de sacrifício.